Olá, vamos para a nossa aula então de gramática, certo? Peguem a gramática aí na página 114, certo? Nós vamos ver hoje o que? Artigo definido e artigo indefinido, ok? Então vamos lá. Vamos lá um texto. Eu vi uma abelha no nariz da vovó. A abelha olhou, não picou, pois teve dó, certo? Nós temos duas palavrinhas em destaque, né? Uma e a. Vamos ver o que quer dizer. Aqui nós temos as palavras que estão lá no texto, né? Algumas estão no plural, certo? Abelha, nariz, vovós, narizes. Aí se eu pedisse para vocês completarem aqui com um artigo, certo? Voltando lá no texto, aqui tem uma abelha, a abelha, certo? Então, completando aqui, como é que pode ficar? A abelha, uma abelha, o nariz, as vovós, os narizes. Pensaram aí um pouquinho? Então, nós completamos apenas com os artigos a, o, as, os, né? Então, a abelha, o nariz, as vovós, os narizes. De novo, as mesmas palavras, porque tem outros tipos de artigo, tá bom? Lembra que eu falei lá no começo do texto? Uma abelha, né? A abelha. Então, vamos lá. Como é que pode ficar aqui? Com outro tipo de artigo. Pode ficar assim. Uma abelha, um nariz, umas vovós, uns narizes. Então, nós estamos vendo que tem dois tipos de artigo, né? Nós temos os artigos o, a, os, as. E temos um, uma, uns, umas. Então, o que é artigo? Artigo é a palavra que precede o substantivo, determinando ou indeterminando. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que ele precede, é que ele vem antes, né? Então, tá aqui o substantivo, tá aqui o artigo. Ele vem antes do substantivo. Ele pode determinar a quantidade, como ele pode deixar no ar, né? De quanto é, quantas são, ou o quanto é que está sendo falado, tá bom? Então, vamos para um exemplo, para a classificação. Artigos definidos, quais são? O, a, os, as. Esses são os definidos, ou seja, define a quantidade e define de quem eu estou falando. Os indefinidos é o que não define, lembra? Então, são um, uma, umas, uns, tá? Uns é o plural, uma, umas, o plural, singular e plural. Então, tem um exemplo aqui. Chame, aí você tenta completar aí. Ou o garçom, ou um garçom, certo? Chame aqui, ó, o garçom, tá? O guto, um guto. Então, vê aí como é que você pode preencher com o, a ou um, uma, tá bom? Ok, vamos lá, preencheram? Então, fica assim, vê se você acertou. Chame o garçom da mesa 12, por favor. Aí o garçom respondeu, o guto, né? O guto. Então, quando eu digo assim, chame o garçom, eu estou dizendo que é um garçom específico, alguém que eu já conheço. Eu quero que chame esse garçom. E aí foi tão, né, direto que botou, ó, mesa 12. Aí o outro garçom falou o quê? Ah, o guto, né? Então ele já sabia de quem se tratava. Então definiu, determinou que era o guto, o garçom? Sim. Quando ela fala aqui, chame um garçom, por favor. Aí ele perguntou, um garçom? Qual? Determinou qual garçom que ela queria? O que a pessoa queria? Não, né? Então, o artigo definido, ele define. Na palavra já fala, né? Ele já determina o que ele quer, quem ele quer. Já o indefinido, ele não define. Pode ser qualquer um ou qualquer quantidade. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, então. Beijo!